Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Para Jesus tem que ser bem bonitas palmas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Peguem nas suas Bíblias abençoadas, coloca a mão na sua Bíblia. Pai, revela a Tua palavra para nós, para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Quando eu digo nós, não somente os que estamos aqui em Santo André, mas também os que estão ao vivo para toda a terra pelo YouTube, pelos vários grupos de WhatsApp, pelo Facebook, através da rádio MGA Online, que é 24 horas, Senhor. Revela, Senhor, quantos filhos de Deus estão ouvindo a rádio num momento que nós nem sabemos. Um trabalhando, o outro dormindo, o outro viajando, e o Senhor revelando a sua palavra pela rádio. O Senhor é onipotente, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Manifesta a tua glória na tua igreja, manifesta a tua glória em nossas vidas. Ah, Espírito Santo maravilhoso, manifesta teu poder em nós, na revelação da tua palavra, pois teus filhos não podem mais viver nesse sistema, Senhor, corrupto do verdadeiro entendimento. Senhor, ouve a minha oração e manifesta a tua glória, revelando a tua palavra, para que assim ela não volte para o Senhor vazia. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém quer dizer assim seja. Você que me assiste ao vivo agora pelo YouTube, chegou hoje os novos livros, tinha acabado. Você que está me assistindo pelo YouTube ao vivo, chegou hoje uma nova remessa, série Graça e Apostolado, volume 1. Chegou hoje, novinho. Série Graça e Apostolado, volume 2. Chegou hoje também, uma nova remessa. Então, aproveite enquanto tem, porque quando acaba demora para fazer. Se você adquirir os 2 livros, você pela internet, vocês estão aqui na igreja, vocês podem adquirir na livraria, tá? Na livraria, você consegue ir lá na livraria da igreja. Então você pela internet adquirindo os 2 livros, você ganha grátis o Provérbios de MGA. Provérbios, tem muitos aqui, por exemplo. Quer ver? Ó? Deixa eu ler um aqui. Deixa eu ver. É preciso entender que Jesus foi o nosso substituto e não mais um a sofrer na terra. Ele morreu em nosso lugar. Então tem muitos provérbios, são revelações que Deus foi me dando ao longo dos anos, eu fui marcando. Mais uma aqui. O fim de quem congrega é ter vida em abundância. Mais uma, vamos só mais uma, só senão não dá tempo que eu tenho que pregar ainda. Vamos ver mais uma. Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a manifestação de Deus. Uma independe da outra. A palavra é uma coisa, manifestação é outra. Então, você adquirindo, pode adquirir na livraria, vocês aqui em Santo André, e vocês pela internet, adquirindo os 2, vai junto, Provérbios MGA. Amém? Coloque a mão na sua Bíblia aí e diga assim: eu creio, por isso eu falo. Deus me revelará a sua palavra. Amém? Qual o tema, Jaque? Por favor, pode começar colocando o tema. A graça liberta, a lei escraviza. Anote esse tema no seu caderno, você que me acompanha agora pelo YouTube, Bíblia, papel e caneta, e vai anotando os textos, que eu tenho aí quase 1 hora para ministrar essa palavra. Começando com Hebreus capítulo 10. A graça liberta, a lei escraviza. Já orei para que o Espírito Santo te dê a devida revelação e entendimento espiritual. Hebreus, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, quem já achou, diga amém. Versículo 1. Hebreus 10, verso 1.
Olha como que Paulo começou falando, a lei. O texto já começa falando, a lei. O que tem a lei? A lei tendo a sombra dos bens futuros. Quer dizer, a simbologia. Sombra quer dizer simbologia. A lei simbolizava. Hebreus 10:1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Como assim não a imagem exata? Moisés matava um cordeiro. Aquilo era uma sombra. Qual que era a imagem exata? Jesus na cruz. A lei, ela simbolizava. João Batista batizava nas águas. Isso era sombra. Qual que era a imagem exata? Romanos 6:3. Fomos batizados em Cristo. Porque o João Batista disse o quê? Em Mateus 3:1. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, batismo em Cristo, é a mesma coisa. Então, a sombra era no tempo da lei, a simbologia no tempo da lei. Hoje, na graça, não precisa simbolizar mais nada. Por quê? João 19:30. Porque tudo já está consumado. Jesus não vai morrer por você. Ele já morreu. Jesus não vai te perdoar. Ele já te perdoou. Jesus não vai te salvar. Ele já te salvou. Por isso diz que pela graça você é salvo. Então, Hebreus 10:1. A lei, o tema já aqui, cadê o tema? A graça liberta. Ao longo da ministração você vai perceber. A graça liberta. A lei escraviza. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca. Você vai ver, você vai perceber nessa ministração, que viver da lei não é inteligente. Não é sensato. Por quê? Hebreus 10:1. Resumindo, a lei não pode nunca. Primeira linha, a lei. Segunda linha, não pode nunca. Não pode nunca o quê? Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, não pode nunca aperfeiçoar os que se achegam ao culto. Olhem para mim. Duas igrejas na terra. Uma igreja da lei, uma igreja em graça. Não é da graça, em graça. Uma mulher me ligou e falou: pastor, aqui perto da minha casa tem uma igreja da graça. Mas eu fui lá, não pregam a graça. Não ensinam a graça. Falei, eu já sei, é do missionário, né? Não é uma igreja em graça. Da graça. Até o macumbeiro está debaixo da graça. Até o ímpio está debaixo da graça. Mas não vive em graça. O que é, tem caneta aí? O que é viver em graça? É viver em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios 5,17. Isso é viver em graça. É estar em Cristo. Em Cristo fomos perdoados. Em Cristo fomos libertos. Em Cristo fomos justificados. Isso é viver em graça. Quem está entendendo? Agora, da graça, até as formigas estão no tempo da graça. Cachorros, animais, qualquer ser humano não precisa nem ser ovelha. Nasceu depois de Cristo, está debaixo da graça. Mas quem é ovelha, escolhida, predestinada, precisa viver em graça. Me dá um sinal quem está entendendo a diferença. Então, Hebreus 10, como mudar de assunto, a lei, presta atenção como mudar de assunto. A lei tendo a sombra, diga sombra, diga simbologia. Diga, sombra é simbologia. A lei tendo a simbologia dos bens futuros. Ou seja, a lei simbolizava o que ia acontecer. Por isso que João Batista batizava. Simbolizando o batismo em Cristo. Por isso que ele disse, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca. Diga, a lei não pode nunca.
Não pode nunca o quê? Hebreus 10:1. Pelos mesmos sacrifícios que se oferecem de ano em ano. Você vê que tem igreja que faz fogueira santa e faz o sacrifício. Vamos fazer o sacrifício? Vamos. Mas já fez, acabou. Mas faz esse mês, faz o mês que vem, fez esse ano, faz o ano que vem. Já faz 40 anos que faz o sacrifício. Hebreus 10:1. Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, aperfeiçoar os que prestam ao culto. Por isso que debaixo da lei você não se sentia perfeito. Você se sentia um pecador. Por quê? Olha aí Hebreus 7. Abre aí. 2 páginas anterior. Hebreus 7, verso 18. O mandamento anterior, Hebreus 7,18. O mandamento anterior, ele é abrogado. Versão atualizada, cancelado. Hebreus 7,18. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ora, Hebreus 7,18, qual que é o mandamento anterior? A lei. Está claro ou não está claro? O mandamento anterior é a lei. O mandamento anterior, Hebreus 7,18, é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmãos, Paulo está dizendo que a lei foi fraca e inútil. Por que inútil? Porque Hebreus 10, ela não podia aperfeiçoar os que se achegavam ao culto. Por exemplo, o homem era um pecador debaixo da lei. Ele ia nos cultos com Moisés, com Davi, com Jeremias, com Salomão. Ele ia no culto no tempo da lei. Ele ia um pecador. Aí o sacerdote orava por ele, matava um cordeiro, um carneiro, simbolizava Jesus, mas naquele tempo não tinha Jesus, que era Moisés, era Davi, era Salomão. Então o homem ia, o pecador, para o culto, matava-se um carneiro, aspergia, sangue da aspersão, derramar. Moisés derramava o sangue sobre o altar, simbolizando um sangue eterno, mas naquele tempo não era eterno, era lei. Por isso que tinha que matar vários carneiros. Mas o homem ia pecador, matava o animal, derramava o sangue, perdoava os pecados. Graças a Deus, perdoava os pecados. Obrigado, vou embora para casa. Passava meia hora, nossa, eu estou com uma consciência que eu sou pecador. Ué, mas acabou de fazer um sacrifício? Na lei, os pecados não eram cancelados. Eles eram perdoados. Na lei, os pecados não eram apagados. Eles eram perdoados. Por isso que sempre tinha que oferecer sacrifício. Mas Jesus apareceu na história, João 1,29, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vai ser mais assim, hein? Na lei, perdoava os pecados, continuava pecador. Então ia de novo, perdoava os pecados, mas continuava pecador. Ia de novo, perdoava os pecados, mas continuava pecador. Não vai ser mais assim. João 1,29. Ali está o Cordeiro, não vai ser mais um carneiro, um cabrito. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, vai tirar. Aí Paulo vem, escreve Colossenses 1,14 e diz: nele temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1,14. Na graça, os pecados não foram só perdoados, eles foram cancelados, apagados, jogados no mar do esquecimento, nunca mais. Hebreus 9,26, o pecado foi cancelado. O pecado foi aniquilado. O que sobrou agora são as obras da carne. Aí Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas: prostituição, lascívia, mentira, fofoca, assassinato, briga, porfia, idolatria e por aí vai. São obras da carne. Mas o pecado que separava o homem de Deus, esse não existe mais, porque Jesus cravou na cruz. Quem recebe? Não há diabo, não há pecado. Estamos abençoados. Hebreus 7,18. O mandamento anterior é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei... Olhem para mim. Eu só estou lendo. Eu não preciso interpretar. A Bíblia é clara. Hebreus 7,19. A lei nunca
aperfeiçoou coisa alguma. Para aí. Duas igrejas. Igreja da lei e a igreja em graça. Olhem para mim. Como eu, com o conhecimento que eu tenho da Bíblia, posso congregar numa igreja da lei? Se eu estou acabando de ler Hebreus 7,19, que a lei não pode nunca, Hebreus 7,19, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Eu vou fazer o que numa igreja da lei, se a lei não pode me aperfeiçoar? Por isso que os pastores numa igreja da lei, eles chamam as pessoas para vir na frente, para que o pastor ore pelos pecados dela, para que Deus possa perdoar os pecados. Então, numa igreja da lei, os filhos de Deus ainda são pecadores, mesmo tendo Jesus já morrido por eles na cruz. Isso é lamentável. E depois dizem que a teologia ajuda, que a teologia o quê? Fizeram 6 anos de teologia, a pentecostal, a batista, a quadrangular, a presbiteriana, e tantas teologias existem, mas todos ainda são pecadores. Quando você lê João 19, 30, fica claro que você não é mais pecador, porque ele morreu pelo seu pecado. Quando você lê Romanos 5:1, eu não preciso fazer a teologia. Quando você lê Romanos 5:1, fica claro que você foi justificado pela fé em Cristo. Quando você lê Romanos 8, verso 1, fica claro que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quando você lê 2 Coríntios 5,17, fica claro que você não é pecador, que você é uma nova criatura diante de Deus. Eu não preciso de teologia, só preciso crer na Bíblia. Eu não preciso de teologia. Eu só preciso crer na Bíblia. Quem tem uma Bíblia aqui? Quem tem uma Bíblia aqui? João 19:30, Romanos 5, verso 1, Romanos 8, 1, 2 Coríntios 5, 17, Colossenses 1, 14. Eu só preciso crer na Bíblia. Está claro ou não está claro? Um pastor do Ceará, Fortaleza, está dando pulo desse tamanho de alegria. Graça e paz, pastor Valdeli. Em breve, no tempo de Deus, nos veremos. Lá de Fortaleza, Ceará. Pastor presidente do ministério. Presidente do ministério, Deus revelou a graça para ele. É o homem mais feliz do mundo. Ele fala assim: apóstolo, 40 anos de evangelho, como que eu nunca vi isso? Colossenses 1, o mistério estava oculto, mas agora foi revelado aos seus santos. Hebreus. Você sabe o que é para um apóstolo ver um pastor da lei, presidente de uma igreja da lei, receber a graça? Irmão, eu não consigo nem te descrever. Presidente, igual seu pai era, igual meu pai era. Pastor presidente recebeu a graça. Ah, o vice-presidente me abandonou, foi embora, não concordou. Tem problema não, eu estou muito feliz com Cristo. O vice-presidente foi embora, deixou ele sozinho. Tem problema. Cristo não te abandonou, pastor. Ele fala assim: agora eu estou começando uma nova caminhada com Cristo. Nossa, agora eu estou muito feliz. E ele manda muitos áudios para mim. Porque a graça foi revelada. Quando a graça é revelada a um homem, irmão, o homem ele se torna a pessoa mais feliz do mundo. Quem quer abandonar pode abandonar, você quer ir embora pode ir embora. Cristo está em mim, é a esperança da glória. Hebreus 7:19, arregale os seus olhos e apenas leia. Não precisa interpretar não, é só ler e pensar. Hebreus 7:19, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Na lei não chegava a Deus. Isaías 59, os vossos pecados separam vós de Deus, e para que ele não vos ouça. O pecado separava. Na lei o pecado separava. Mas Paulo disse em Hebreus 7:19 que agora foi colocada uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Cadê o tema, Jaque? A graça liberta. A lei escraviza. Olha o que eu vou falar aqui agora, hein? Não é ofensa. Não me interprete mal.
Não estou ofendendo ninguém. Não é ofensa. Mas é muita burrice congregar numa igreja da lei. Nos dias de hoje? Não, no tempo de Moisés era normal. Que era antes de Jesus morrer na cruz. Como é que eu vou pegar a minha Bíblia, vou para uma igreja da lei, chega lá, o pastor fala que eu sou um pecador. E eu estou lendo Romanos 8:1 dizendo que nenhuma condenação há em mim porque eu estou em Cristo. Aí eu vou numa igreja tipo universal, o pastor fala que eu sou um pecador. E eu estou lendo Romanos 5:1, onde diz que eu fui justificado. Você sabe o que quer dizer justificado, irmão? Imagina que você tinha uma dívida na Casa Bahia, de R$1.000. Não conseguia pagar. Nem interessa o motivo, estava desempregado, não interessa. Uma dívida de R$1.000 que não conseguia pagar. Então, não consegue pagar, a dívida está ali. E não paga a dívida, é chamado de caloteiro. Porque não está pagando a dívida. Jesus veio e pagou, Colossenses 2,14, pagou a dívida por nós e para nós. Se antes você tinha uma dívida, não podia pagar ou não conseguia pagar, era chamado de caloteiro? Jesus pagando a dívida, você não deve mais nada e ninguém pode chamar de caloteiro, porque a dívida foi paga. Assim também, pastor, você não pode chamar ninguém de pecador, porque Jesus pagou a dívida na cruz. Não somos pecadores, somos novas criaturas diante de Deus. Quem que não entende isso? Dá um sinal que entendeu. Então não se pode chamar um filho de Deus hoje de pecador, porque ele foi o quê? Ele foi justificado. Pelo que ele fez? Não. Pelo que Jesus fez na cruz. Ou eu preciso falar para os crentes do mundo, da terra, que Jesus derramou o sangue na cruz pelos pecados. Eu tenho que falar isso para crente. Isso aí eu falo evangelizando para um macumbeiro, para um espírita que não conhece a Bíblia, não conhece, o ímpio. Aí isso eu explico para ele. Eu vou explicar para crente que o sangue de Jesus foi derramado para tirar o seu pecado. Eu tenho que falar isso para um pastor. Que muitos foram até fazer teologia e estudar a Bíblia e voltam dizendo que o povo é caloteiro. Quando a dívida já foi paga. Quem é que está me entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que, Hebreus 8:13, abre aí. Por isso que, dizendo nova aliança, Hebreus 8:13. Por isso que, Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, irmão, ele disse nova aliança de agora em diante, hein? Ele tornou antiquada a primeira. A primeira o quê? A primeira aliança. Qual que é a primeira aliança? A lei. Qual que é a nova aliança? A graça. Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, Paulo vai dizer, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. E no MGA já faz mais de 20 anos que desapareceu. Já desapareceu. Já desapareceu. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido. Eu duvido que você tenha uma calça ainda de 1950. Ah, já desapareceu? Eu duvido que você tenha a sua primeira escova de dente ainda. Você que tem 65 anos. Eu duvido que você tenha ainda a primeira escova de dente, a primeira. Ah, já desapareceu? Assim também foi a lei em nossas vidas. Desapareceu. Vai para Hebreus capítulo 12, porque o livro de Hebreus é rico em revelação da graça. Quem quiser acompanhar na mesma versão do pastor, lá na livraria parece que ainda tem uma Bíblia Thompson lá sobrando. Hein? Ainda tem, pastora? Então tem mais uma lá. Uma. Já pegou, Regina? Então depois você pega. Tem uma da Regina lá e tem uma que está sobrando. Tá? Então tem uma. Se alguém quiser mais, só por encomenda. Tá? Eu pego direto da Editora Vida. Hebreus 12. A Bíblia Thompson é a versão contemporânea. É a mesma versão que eu uso já há quase 30 anos. A mesma versão. Eu tenho várias.
Tem Scofield, tem a linguagem de hoje, tem Bíblia Viva, tem ampliada, tem até em alemão, tem em grego, tem em hebraico, tem em alemão, tem em inglês, St. James, tem várias versões. Revista, atualizada, NVI, tem várias. Mas a que eu uso é a edição contemporânea que se acha na Bíblia Thompson. É uma Bíblia razoavelmente cara, mas você paga em 3 vezes, pelo menos vai durar 20 anos a Bíblia. Que eu tenho a minha Thompson desde 92. Comprei a minha Thompson em 92. Estamos em 2019, está 0 ainda. Então, dura bastante, né? É só você não colocá-la em cima do painel da Brasília, senão o sol vai queimar tudo ela, né, meu? Você pagar 200 pau numa Thompson para colocá-la ali no para-brisa da Kombi e o sol queimando o dia inteiro, aí não tem Bíblia que aguenta, né, irmão? Ah, escapou isso aqui. Que os crentes da lei que faz isso, né? Pega aquele chevette velho, tudo desgraçado, e põe a Bíblia lá, aberta lá. Acho que para dar sorte, né? Fosse para dar sorte, tava com um carro melhor do que aquele carro velho lá. Hebreus 12. Brincadeira à parte. Hebreus 12, 28. Coloca o dedo no verso 28. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Que palavra gostosa, hein? Olha, quando estávamos na lei, tinha crente que tinha medo de ficar endemoniado, crente que tinha medo do diabo, crente que tinha medo de perder a salvação. Não tinha esse negócio aí? Mas olha em graça, ó, Hebreus 12, 28. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Não pode ser abalado! Não pode ser abalado! Sua salvação não pode ser abalada. O reino que você vive não se abala. Não tem diabo, não tem demônio, não tem nada, não tem capeta. Esse reino não pode ser abalado. Esse reino que você vive em graça não pode ser abalado. Não tinha aquele negócio na lei? Irmãos, vamos orar. O que você quer? Ah, eu quero comprar um carro. Não fala não, o que foi? Não fala que o diabo vai ouvir e atrapalhar. Não tem esse negócio aí? Tinha gente que falava assim, pastor, ora por mim. Ô irmão, o que você está precisando? Não vou falar não. Por quê? Não, porque para o diabo não ouvir. Ah, deixa de ser besta, rapaz. O diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. Pode falar à vontade. Filipenses 4:6, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pode pedir à vontade. Não fala não, o que foi? Não, para o diabo não ouvir. Não tinha esse negócio? Mas em graça, diga em graça, diga, recebemos um reino que não pode ser abalado. Vocês percebem facilmente que quem vive em graça, parece que Deus é mais forte, não parece? Na lei não era um Deus, o diabo estava sempre se levantando contra ele, não era assim? Na lei o diabo entrava na igreja, deitava e rolava, não era assim? Interessante que aqui em Graça não tem, né? Por que aqui em Graça não tem esse negócio? Na igreja quadrangular aqui perto, diz que o diabo entrou lá, pegou a gravata do pastor e... Tira, pega, e... Por que aqui em Graça não tem isso? Por que não tem isso aqui? Pegou o pastor da quadrangular, diz que o diabo pegou um homem lá, o pastor foi orar por ele, quando a gravata pendurou assim, ó, ele pegou na gravata, quase matou o pastor. Estou te falando pra você, é sério. Por isso que eu nem gravata eu uso. Eu não vou usar gravata. Nem gravata eu uso. Ô Reinaldo, nem gravata eu uso. Diga bem forte, Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Se o pastor, eu ando com uma tesoura na minha bolsa. Se o pastor, o dia que o diabo pegou na gravata, tivesse com uma tesoura, acabou a graça. Corta a gravata, acabou, já era. Para vocês verem como que... Cadê o tema, Jaque? A lei escraviza as pessoas. É ou não é verdade? Se você quebrar a campanha, vai perder a bênção, hein?
Mas você já é e já está abençoado com todas as bênçãos. Efésios 1:3. Por isso que nós cantamos aqui, ó. Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Eu não sabia, mas agora sei que todas as coisas... Romanos 8:28. Para o nosso bem. Isso é viver em graça. Papai. Hebreus 12:28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos o quê? A graça. Alô? Hebreus 12:28. Retenhamos a graça por quê? Pensa comigo, Hebreus 10:1, a lei não pode nunca aperfeiçoar o crente. Então, Hebreus 12:28, então nós retenhamos a graça. Mas reter a graça por quê, pastor? Eu não estou entendendo ainda. Eu acho que vou fazer um curso de 6 anos de teologia. Não, irmã, calma mais um pouquinho que em 2 minutinhos você entende. Ó, Hebreus 10:1, a lei não pode nunca aperfeiçoar o crente. Entendi. Hebreus 12:28, retenha a graça, porque a lei não pode aperfeiçoar o crente. Hebreus 7:19, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Estou entendendo, hein? Fala mais. Romanos 6:14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então nós estamos debaixo da graça? É para reter a graça, Hebreus 12:28? Porque a lei, Hebreus 10:1, nunca aperfeiçoou os crentes, não tinha como, não podia. Estou entendendo. Quem é que está entendendo? Hebreus 12:28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Senhor, tua graça me basta. Aliás, Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus, Senhor. Levante a mão e digam: Tu és meu Deus. Depois que você adquire o conhecimento da graça, nunca mais você vive da lei. É ou não é verdade? As pessoas me mandam WhatsApp, me mandam mensagens, me ligam, mandam e-mail e falam assim: após, depois que conheci a graça, eu não consigo mais ir numa igreja da lei. Falei, graças a Deus. É o efeito da graça. Você tinha uma dívida, a dívida foi paga. Antes você andava na rua com medo, porque tinha uma dívida, não tinha como pagar, né? Consciência pesada diante de Deus por causa da dívida. A dívida foi paga. Agora eu, a dívida foi paga. Aí você vai numa igreja da lei e o pastor, caloteiro, eu não. Hebreus 10:14 diz que com uma só oferta, Cristo pagou minha dívida para sempre. Caloteiro, eu não. Quem recebe? Está claro ou não está claro? Vamos mudar o nível do entendimento sobre o tema. Diga comigo, a graça liberta. A lei escraviza. É verdade que o sistema religioso gosta e usa a lei, porque a lei escraviza, torna os homens escravos. Por causa dessa escravidão, João 8,32, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Da escravidão. Os religiosos daquele tempo falaram para Jesus, nunca fomos escravos de ninguém.
Como é que tu dizes que seremos libertos? Aí Jesus respondeu, João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou falar uma bomba agora. Os evangélicos todos pensam que são livres, mas são escravos. Todos os evangélicos na terra pensam que são livres, mas são escravos. Porque não conhecem a verdade. Eu sou livre, eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, eu tomo Santa Ceia, eu sou membro já faz 35 anos. Mas é escravo. Você não é livre, você é escravo. Ô irmão, vamos na praia. Não posso, o pastor falou que praia é do diabo, não posso ir na praia não. É escravo mesmo. Um dia eu fui numa festa, me convidaram para ir numa festa, e eu sou que nem Jesus, se chamar eu vou mesmo. Né? Chamaram Jesus para ir almoçar, ele ia almoçar, então ele ia. Vamos na festa, vamos na festa. Peguei uns irmãos da igreja, fomos lá na festa. Cheguei lá na festa, tinha um irmão batista, batistão mesmo. Festa, maior alegria, todo mundo dançando, rindo, contente, porque eu já tinha lido que Paulo disse, alegrai-vos com os que se alegram, no velório, chorai com os que choram, mas na festa, alegrai-vos. Quem já leu esse texto em Romanos 12? Eu já tinha lido, então estou na festa, né? Glória a Deus, estamos na festa. E o batistão? Aí eu falei, irmão, o que está acontecendo com ele? Não, é que ele é crente. Uma vez tinha uma irmã estava numa igreja, a irmã baixinha, sabe, engrungida assim. Aí o irmão já tinha recebido a graça. Ele foi falar, irmã, eu estou sempre vendo a senhora com a cabeça baixa, cabisbaixa, sempre com o semblante, né, caído, triste. A senhora está com dor, a senhora está com uma doença. Porque faz tempo que eu vejo a senhora assim, eu tomei a liberdade de vir perguntar. O que está acontecendo com a senhora? Que a senhora está sempre com a cabeça baixa, engrungidinha assim, né? Cabeça baixa, sempre semblante caído. Aí o irmão foi falar. O que está? Só tem uma dor? É bico de papagaio? Porque a senhora está sempre engrungida, cabeça baixa, cara de triste. E ele falou para mim, num seminário, ele falou, fui falar com a mulher, com a irmã. Irmã, o que você tem? Está com dor? É uma doença? Aí eu pensei comigo, né? Ela vai falar que é um bico papagaio, né? Uma doença, sei lá o quê. Sabe o que ela falou? Não, irmão, é que eu sou crente. Cadê o tema, Jaque? Diga bem forte, a graça liberta. A lei escraviza. O irmão me contou isso. Eu fui falar com ela, porque a mulher está sempre engrungida. Parecendo um mandruvá, sempre engrungida assim, e cabisbaixa, triste, aquele semblante. Ele se preocupou. Deve estar doente, uma dor, né? Um bico papagaio, sei lá, deve estar doendo muito. Irmã, o que está acontecendo com a senhora? Não, irmão, é que eu sou crente. É duro, né? Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, por favor. Quem já achou Gálatas 5? Versículo 4. A graça liberta, a lei escraviza. O sistema gosta da lei e usa a lei, porque usando a lei você pode condenar a pessoa. Você pode amarrar a pessoa na igreja. E vocês veem que aqui eu não amarro ninguém. Eu ensino que o certo é congregar. Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Até na lei, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Então, eu preciso falar para vocês sobre congregar, irmão. Na lei, congregava. O povo se reunia com Moisés nas tendas, no deserto, mas congregava. Na graça, a mesma coisa. Na lei era o povo, na graça é a igreja. É a mesma coisa. Eu preciso falar para você que crente tem que congregar? Eu acho que eu não tenho que falar isso, né? Então tem coisas que todo crente sabe. Posso ouvir um amém? Porque o crente, ele é crente abençoado. Por isso que Paulo disse, não sois de vós mesmos.
Alô, a igreja não é para você vir de vez em quando você não tem o que fazer. Eu vou lá para ver. Eu vou lá porque faz tempo que eu não vou. Irmão, não é isso que é ser crente não, irmão. Posso ouvir um amém aí? Amém. Congregar. Quando Jesus voltar no arrebatamento, eu quero subir junto com vocês. Imagina nós subindo assim no arrebatamento. Ô irmão, cadê o Zé? O Zé está lá no churrasco agora. É claro que não vai ser assim, né, irmão? Só para você. É claro que o churrasco vai ficar lá, né, pessoal? Gálatas 5. Vai no churrasco depois, né? Ou vai antes ou vai depois. Posso ouvir um amém? Amém. Deus é prioridade em minha vida. Ponto final. Você gostou, você não gostou, não estou nem aí. Deus é prioridade, primeiro Deus. Fui viajar, cheguei ontem. E hoje? Estou aqui no culto. Que eu gosto de viajar. Vai antes, irmão. É que tem culto domingo, então vai depois do domingo, depois do culto. Escapou essa, porque você tem a sua vida, né? Eu respeito a sua vida. Mas eu tenho prioridades, irmão. Eu tenho prioridades. E Deus é prioridade na minha vida. Ele é o primeiro na minha vida. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores. Deus precisa ser prioridade. Compromisso com as coisas de Deus. Compromisso com o reino de Deus. Tem pessoas que reclamam que não tem anjo a favor dele. Por quê? Porque também ele não tem compromisso com Deus, não tem compromisso nenhum. E um dia eu entendi isso. Você não tem compromisso com Deus, Deus também não tem com você. Ele já te salvou pela graça, você já é salvo. Aí um dia Paulo foi orar. Senhor! Ô Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Eu já não te salvei? Já. Eu não perdoei? Perdoa. Eu não te livrei. O que você quer mais? A minha graça está em sua vida. Agora reina em vida. Aprenda a falar com seus anjos. Viva em comunhão. Porque essa é a missão da igreja. Afora evangelizar o evangelho, espalhar as boas novas. Viver em comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Lá, 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 lá. Quem recebe? Gálatas 5:4, vamos mudar um nível aqui do entendimento. Gálatas 5:4, separados estáis de Cristo. Vixe! Eu, pastor? Não, calma, vamos ler o texto. Porque cuidado de você ler só um pedacinho da Bíblia, né? Por isso que não pode crer em caixinha de promessa, né, irmão? Não, vocês não têm na sua casa não, né? Mentira. Você quebrou as estátuas, jogou fora os santos, mas a caixinha de promessas está lá no criado mudo? Não, mentira que você tem uma caixinha de promessa. Senhor, fala comigo, Senhor. Disse o Senhor a Judas: o que você tem que fazer, faça depressa. Cuidado com caixinha de promessa, hein? Cuidado com caixinha de promessa, hein? Não, essa não valeu. Eu vou pegar outra. Você fazia assim? Por que você está rindo? Você fazia assim, né? Essa não valeu, igual uma brincadeira, né? Por que você não pôs um periquito também para pegar para você? Não, essa não valeu, vou pegar mais uma. Senhor, só mais uma. Essa não valeu. Fecha os olhos, aí puxa um. Senhor, fala comigo, Senhor. Eu nem li ainda, está na minha mão, mas eu não li. Eu quero saber se eu sou mesmo filho de Deus. Fala para mim, Senhor, se eu sou o teu filho. Aí puxa, quando ele vai ler, João 8:44. Vós tendes por pai o diabo. Aí também não valeu, essas não valem, né? Essas não valem, só vale o Senhor é meu pastor, não me faltará. Aí você gosta. Se converter, camada. Tá com caixinha de promessa em casa ainda, irmão? Senhor, a tua graça me basta. Tu és meu Deus, Senhor. Assim. Tu és meu Deus.
Cuidado com caixinha de promessa, irmão. Cuidado com caixinha de promessa, hein? O irmão foi perguntar para Deus se ele era mesmo filho de Deus. Quando ele puxou, saiu João 8,44. Vós tens por pai o diabo. E aí, como é que faz agora? Não, vamos deixar ela quieta aqui, não mexer mais não. Caixinha de promessa é brincadeira com crente, né, irmão? Hã? Eu sou filho de pastor, lá em casa tinha na sala, tinha na sala, tinha no quarto, onde você ia, tinha uma lá. Caixinha de promessa. E o crente, ele fica preguiçoso, né? Ele não lê a Bíblia, ele quer uma coisa fácil. Quem está entendendo? Isso é um perigo, hein? Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós, eu, pastor. Vamos ver o que diz Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Cadê o tema, Jaque? Cadê o tema? A graça liberta, a lei escraviza. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Vira uma página aí para trás. Gálatas 3. Uma página para trás. Gálatas 3. Verso 10. Gálatas 3, verso 10. Todos aqueles que são das obras da lei. Cadê o tema, já que está ali o tema? A graça liberta, a lei escraviza. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê, pastor? Gálatas 3:10. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O vizinho do lado, Gálatas 2:16. Vamos ver o vizinho. Gálatas 2:16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. É a Bíblia, eu só estou lendo. Gálatas 2:16. Por isso que eu não vivo da lei. Gálatas 2:16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. E eu vou viver da lei? Se eu acabei de ler Gálatas 2:16? Dá um sinal quem entendeu. Como é que eu vou viver da lei se eu acabei de ler que eu não vou ser justificado se eu viver da lei? O vizinho de novo, Gálatas 3:11. O vizinho. Gálatas 3:11. É evidente que pela... Gálatas 3:11. É evidente que pela... É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por isso que eu falei que é burrice você viver da lei. E aonde é que se vive da lei? Numa igreja da lei. Tem campanha, tem corrente, tem que subir no monte, tem que pagar o preço, tem sacrifício. É a igreja da lei. Sacrifício da lei. Você já leu Gálatas 3:11? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pastor, mas eu estou fazendo o sacrifício pela fé. Pastor, mas eu estou fazendo a campanha pela fé. Irmão, não é pela fé, é pelas obras. Corre para Romanos 3. Se você está fazendo algo para ser abençoado, isso não é fé, isso é obras. Ah, eu estou subindo no monte para Deus abençoar. Isso é obras, porque Ele te abençoou em Cristo. Está claro ou não está claro? Eu estou me batizando para ser salvo. Isso é obras. Ele te salvou pela graça em Cristo. Por isso que Ele morreu na cruz por você. Posso ouvir um amém? Amém. Romanos 3. Veja na sua Bíblia. Eu estou mudando a Bíblia, irmãos? Estou inventando alguma coisa? Só estou lendo e te explicando o que está escrito nela. Que talvez, aonde você congregou um dia, nunca o pastor te explicou. Que escola dominical não explica isso. Não explica? Quem que aprende isso na escola dominical? Se aprendesse no culto de noite, não tinha obras mortas. Vai na escola dominical de manhã, aprende a graça, à noite não tem obras mortas. Chega lá, está cheio de obras mortas e rudimentos, desnecessário, então não ensina nada. Romanos 3, eu não sou filho de pastor, eu não sei o que eu estou falando.
A minha mãe aqui, mulher de pastor. 35 anos na lei e não deu em nada. É mole? Mulher de pastor e filho de pastor. Ela não aprendeu nada? Nem eu. Nada. Sabe o que é nada? Romanos 3. Quem já achou Romanos 3, diga amém. Versículo 28. Veja como que a Bíblia é clara. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Está escrito, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mais claro que isso não tem como. Só se ficou claro. Não, só se ficou claro. Como é que o crente é justificado? Pela? Sem? Romanos 3, 28. Como que o crente é justificado? Sem? Está claro ou não está claro? O vizinho do mesmo bairro. Romanos, capítulo 11. O vizinho do mesmo bairro. Romanos 11, versículo 6. Estou terminando. Romanos 11, 6. O vizinho aqui, do mesmo bairro. Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Olhem para mim. Você está fazendo aniversário. E eu vou te dar um presente. Tal presente. Feliz aniversário. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Trouxe um presente para você. R$200. Então não é presente, irmão. Então eu estou te vendendo algo. Se para você receber algo de Deus você tem que pagar, Romanos 11, 6. Então a graça não é graça. Só quem entendeu. Entendeu mesmo? Entendeu mesmo? Não, você entendeu mesmo? Tem que pagar o preço, varão. Então a graça não é graça. Romanos 11, 6. Então a graça não é graça. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. 2 textos para terminar. Gálatas 5. 2 textos para terminar. Gálatas 5. Eu li o verso 4. Agora eu quero o versículo 1. Confere aí se eu estou lendo ou se eu estou mentindo, inventando. Gálatas 5, verso 1. Cristo nos libertará, quem sabe, talvez um dia? Não é isso? Gálatas 5:1. Cristo nos libertará depois da campanha de libertação. Da corrente de libertação. Olha o verbo no passado. Cristo nos libertou. Por que o verbo está no passado? Libertou e não está no futuro, como o bispo diz? Libertará. Por que a Bíblia diz libertou? Porque Jesus já morreu na cruz. Só por causa disso. Está claro ou não está claro? Então eu posso ler Gálatas 5:1 descostas. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Estai, pois, firme e não torneis a se colocar mais debaixo do jugo da escravidão. Quem recebe essa palavra? Porque Cristo já te libertou. Ele já te libertou. O último versículo, o último texto, Hebreus 10. Essa é a direção para a sua vida. Você que me assiste ao vivo, em algum lugar da face da terra. Eu tenho pessoas que me assistem em Moçambique, na África, Angola, Irlanda, Estados Unidos, México, Argentina, Angola e por aí vai. Afora todo o Brasil. Então, Hebreus 10, para terminar, o último texto. Vamos ler de pé. Ô Júnior, por favor. Para mim terminar com a oração final aqui. Hebreus 10. Tá ligado aí, André? Hebreus 10, versículo 9. Coloca o seu dedo no verso 9. Hebreus 10, 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Diga bem forte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
essa é a vontade. Você que me assiste, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você tira o primeiro, a lei. O primeiro é a lei. Estabeleceu o segundo é a graça. Tira a lei da sua vida e estabelece a graça de Deus. Quem entendeu? Vamos orar? Senhor, graças te damos por nos ensinar a andar no caminho certo. Graças te damos a andar no caminho verdadeiro. Eu te reconheço em minha vida. Eu te reconheço nesta igreja, nesse ministério. Eu reconheço que é o Espírito Santo que habita em nós e que nos faz entender a palavra de Deus. Isso não vem do homem, não é um cursinho que se aprende com homens. É a revelação da palavra de Deus. Pai, graças te dou pela graça revelada, pelo Espírito Santo que habita em nós e nos dá entendimento da tua palavra. Abba, Pai, pelos anjos que nos guardam e nos protegem. Graças a Deus. Agradeçam a Deus com suas palavras. Agradeçam a Deus de todo o seu coração por essa noite, pela semana que se passou. Você que me assiste ao vivo, agradeça a Deus, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Que a graça de Deus seja e esteja com todos vocês. A comunhão, a manifestação do Espírito Santo, a consolação do Deus Todo-Poderoso Consolador, a comunhão dos santos, a graça, o apostolado, saúde, prosperidade, revelação, sabedoria e entendimento sejam com todos vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Sua melhor salva de palmas. Tira o primeiro, estabelece o segundo.